versículo de número 1, capítulo 26, o verso 1, do primeiro livro da Bíblia Sagrada, que é o livro do Gênesis. Verso de número 1, capítulo 26, o verso de número 1, diz assim: havia fome naquela terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse a ele: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento, a aliança que tenho feito a Abraão teu pai. O versículo de número 22 diz assim: e cavou e partiu dali, e cavou um outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso deu-se o seu nome Reobote, e disse: porque até agora, ou porque aqui nos alargou o Senhor, e cresceremos nessa terra. E todos digam amém. Amém. Meus amados irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela é bem conhecida de todos nós. Quando a gente fala sobre Isaque, nós falamos sobre o filho da promessa. Promessa que Deus havia feito ao nosso pai na fé, Abraão, de que Abraão, que não podia gerar filhos porque a sua esposa Sarai era estéril, Deus apareceu a este homem e lhe fez uma promessa. A promessa de lhe dar um filho, a promessa de dar um nome a este homem, e a promessa de, através de seu filho, ou através da sua descendência, todas as nações serem abençoadas. E nós sabemos que o descendente da qual todas as nações são abençoadas é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus aparece a Abraão lá no livro do Gênesis, e ele faz essas 3 promessas. Quando Deus diz para ele sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, para uma terra que Deus haveria de mostrá-lo. Este Abraão, ele sai da terra para peregrinar na terra e, em obediência a Deus, receber a promessa que Deus havia feito ao nosso pai Abraão. Abraão, ele é conhecido de todos nós porque Abraão, ele é pai das 3 maiores religiões, que é o judaísmo, o cristianismo e também o islamismo, através de Ismael. Todos aqueles que têm Abraão como seu pai, o seu progenitor, a sua ascendência. Então este homem, da qual já foi dito nesta noite, como Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 4, verso 20 diz: e Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Este Abraão, ele aprovou a voz de Deus e saiu conforme Deus havia falado a ele. Este Abraão, até então, ele não conhecia Deus. Na verdade, Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, hoje o Iraque, ele conhecia todos os deuses da região, como Bel, Marduk, Astarte e tantos outros deuses. Porém, ele desconhecia deste Deus, esse Deus que é invisível, porém real. Este Deus que fala a Abraão, dizendo: sai da sua terra e da sua parentela, uma terra que eu te mostrarei. Este Abraão, que é, como diz Paulo, o nosso pai na fé, porque todos aqueles que creem em Deus são filhos de Abraão pela fé. Este homem sai conforme Deus falou. Ele peregrinou na terra que Deus haveria de dá-lo em possessão perpétua. Este homem que sai com 75 anos de idade, e a sua esposa com 65 anos de idade, ele peregrina na terra que Deus
falou que haveria de dá-lo. Porém, nós sabemos que a esposa deste homem, chamada Sarai, depois se torna Sara, ela não podia gerar filhos, mas o Deus de Abraão, poderoso como é, disse Abraão, se você crê, tudo é possível àquele que... Este Abraão creu, e conforme ele creu, Deus assim o fez. Deus deu a este homem um filho, estando ele com 100 anos de idade, e a sua esposa com 90 anos de idade, ou seja, 25 anos depois da promessa. Ele se torna pai de um menino, e dá o nome a este menino, de Sorriso, ou Isaque. A Bíblia vai dizer que quando ele vai dar o nome para Isaque, o próprio Deus diz, olha Abraão, dá o nome deste menino de Isaque, porque quando todo mundo ouvir que você com 100 anos de idade e a sua esposa com 90, eles não crerão, mas eu sou Deus que falo e cumpro a minha palavra. Já levante a sua mão nessa noite, porque eu já quero te dizer uma palavra a um Deus todo-poderoso nessa noite. Se Ele te fez uma promessa, apenas creia, porque fiel é aquele que vos fez a promessa. Fiel e poderoso é o nosso Deus. Este Abraão, de altos e baixos, ora crendo, ora não crendo, ele crê, mas tem hora que ele não crê mais, pastor, porque a adversidade, as circunstâncias adversas que conspira contra Abraão, faz Abraão vacilar, faz Abraão, ora, não crê mais na promessa e diz, olha, já estou velho de idade, e o Deus que me fez a promessa ainda não a cumpriu nas nossas vidas. Este homem, segundo o mesmo capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que onde ele estava, houve uma fome, e este homem, ele era sabedor e sabia que no Egito era o celeiro do mundo, porque o Egito era banhado pelo rio Nilo, e ele sabia que no Egito havia abundância. Este homem, quando a sua cidade, a sua terra o perceba, é acometido de uma fome, ele toma uma decisão. A decisão é pegar a sua esposa e descer ao Egito, porque o Egito é o celeiro do mundo. Ele desce ao Egito, e no Egito nós conhecemos toda a história deste homem. Ele chegou no Egito, ele mentiu para o faraó, e através da mentira ele se tornou próspero, porque o próprio faraó o abençoou, o honrou, e quando ele retornou, pastor Hector, ele retornou próspero, abençoado, porém, ele trouxe do Egito uma mulher chamada de Agar, cujo nome quer dizer fugitiva, ou fuga, e a Bíblia vai dizer que esta mulher se tornou uma concubina, uma ama de Sarai, e a Bíblia vai dizer que quando a fé de Abraão, que ora está nas alturas, e ora está nas mais profundas incredulidade, ele estava num dia de uma profunda incredulidade, ele olhou para a esposa dele, a esposa olhou e disse, olha meu marido, Deus nos fez uma promessa, mas este Deus que nos fez uma promessa, está demorando para cumprir esta promessa. Então, entre a minha ama Agar, entre a ela, e dela tem um filho, e este filho será o filho da promessa. Abraão aprovou a voz de sua esposa e se deitou com Agar, e nós conhecemos toda a história, que da vida, da história desta coabitação, veio um moço chamado Ismael, e de Ismael nós temos 1,3 bilhões de muçulmanos em que a igreja precisa alcançar para Jesus. Mas veja só, o tempo se passou, a fome, ela bateu Abraão, e Abraão tomou uma decisão.
desceu ao Egito. A Bíblia vai dizer que Abraão com 175 anos de idade, este Abraão ele morre. E tudo aquilo que é dele passa o seu filho Isaque, o filho da promessa. Isaque, quando a gente abre o capítulo 26, Isaque ele é bem semelhante ao seu pai. Parece que Isaque, tudo que ele viu seu pai fazer, ele também quis fazer. A história de Isaque é bem semelhante à história de Abraão, porque 3 características na vida de Abraão estão na vida também de Isaque. Primeira coisa, Abraão gostava de cavar poços. Diga comigo, cavar poços. Segunda coisa, Abraão gostava de erigir tenda. Diga comigo, erigir tenda. E a terceira coisa é que Abraão, ele gostava de armar tenda e fazer altares para glorificar o nome do nosso Deus. Este Isaque, tudo que ele viu seu pai fazer, ele também queria fazer. Sabe por quê? Porque em Isaque, ele não tem um super-homem, ele não tem, aleluia, um referencial, cujo referencial dele é super-homem, Batman, ou que seja, não. O referencial na vida de Isaque é um homem de fé, o seu próprio pai Abraão. Sabe por quê? Abraão foi um homem que deixou um legado, Abraão foi um homem que deixou um exemplo. Uma coisa eu quero nesta noite dizer para você: há um ditado que diz que a gente acumula bens para os nossos filhos, mas eu vou te dizer uma coisa, mais do que isso, o maior legado que um homem e uma mulher pode deixar para os seus filhos é um legado de adoração ao Senhor, é um legado de um homem e de uma mulher de Deus. Se você tem este legado, joga a tua mão para o alto e glorifica o nome do Senhor essa noite. Para a gente agora entrar aqui no capítulo 26, a Bíblia vai dizer que houve uma fome nos dias de Isaque. Observe o capítulo 26, esta fome, irmão, segundo Moisés, o escritor do livro do Gênesis, o Bereshit, ele diz o seguinte: é a segunda fome, porque houve uma primeira fome, a qual eu já narrei nessa noite, lá no Gênesis capítulo 12, quando Abraão desceu o Egito, e do Egito ele trouxe uma situação, a qual complicou Abraão, e complicou também a nós, que precisamos agora evangelizar e ganhar 1,3 bilhões de muçulmanos para Jesus. Mas preste atenção, essa segunda fome se deu em Berseba, aonde Isaque estava morando. A Bíblia vai dizer, irmão, que primeiro houve uma fome, diga comigo, uma fome nos dias de Isaque. A segunda coisa que Isaque vai ter que enfrentar, existe outra coisa na vida de Isaque que ele precisa vencer. Diga comigo, a inveja dos filisteus. Ou seja, nós temos 3 dificuldades para Isaque. Primeira dificuldade, Isaque vai encarar uma fome. Segunda dificuldade, ele vai encarar a inveja dos filisteus. E a terceira, ele vai encarar um conflito pelas águas, ou pelos poços que o seu pai havia cavado. Observando-se bem, existem 3 dificuldades na vida de Isaque. Mas a primeira dificuldade, como ela vai ser vencida? A própria Bíblia deixa bem claro como Isaque vai vencer esta primeira calamidade, este primeiro desafio, que é chamado de a fome, a estiagem, a seca. A Bíblia vai dizer que Isaque, houve uma fome nos seus dias, e a Bíblia vai dizer que Isaque, irmãos, ele pensou, sabe por que ele pensou? Porque Deus falou com ele. Olha só, a Bíblia vai dizer no versículo 2 e o versículo 3, que Deus, pastor Hector, apareceu a Isaque e disse: Isaque, não desças ao Egito, peregrina na terra que eu te, preste bastante atenção. Se Deus aparece para Isaque e diz: Isaque, não desças ao Egito, Leandro, sabe por quê? Porque Isaque está pensando.
Isaac está pensando em descer ao Egito. Mas por que desceu ao Egito? Porque Isaac, irmão, ele viu que o seu pai havia descido ao Egito. Então, ele vai procurar um refúgio, ele vai procurar uma situação para que ele possa vencer a fome. Então ele vai descer ao Egito. Mas Deus apareceu para ele e disse: não desça ao Egito, peregrina na terra que eu te disser, e eu, o Senhor, serei contigo. Primeira coisa para a gente vencer, esse primeiro desafio, é estar no centro da vontade de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: você está no centro da vontade de Deus? Olha bem para ele e diga para ele: você está no centro da vontade de Deus? A primeira coisa que nós precisamos é estar no centro da vontade de Deus. Meu irmão, você pode estar na minha terra, lá em Xique-Xique, na Bahia, lá em Caetité, Bom Jesus da Lapa, como na minha terra Bahia, que é uma terra seca. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai te engrandecer, Deus vai te exaltar. Levante a sua mão nessa noite: há uma glória de Deus. Pastor Hector, não existe lugar difícil. Eu fui dirigir uma igreja, depois de 13 anos pregando no Brasil e fora. Eu fui dirigir uma igreja, aqui no interior de São Paulo. Cheguei lá, o saudoso pastor José Perozin falou: pastor Fábio, tem um desafio para você. Dirigir uma igreja em Adolfo. Quem já ouviu falar de Adolfo? Ninguém. Fica a 40 quilômetros de Rio Preto. Pastor, 4.000 habitantes na cidade. Tinha 13 igrejas e não sei quantos centros de macumba. E o povo bem católico. Aí eu falei: meu Deus. Aí o pastor falou: tu vai? Eu disse: pastor, posso fazer uma pergunta? Ele disse: pode. É o Senhor quem está me enviando? Ou é Deus quem colocou a minha vida no coração do Senhor para ir para aquele lugar? Ele disse: pastor Fábio, Deus colocou no meu coração você para ir para esta obra. Eu falei: então pode me enviar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Só que ele falou: pastor Fábio, lá é um desafio. Eu disse: é, pastor? É. Passou 7 pastores lá. O 8º que passou, levou uma irmã do ciclo de oração e deixou a mulher lá. A igreja, pastor Fábio, está assim, desmoralizada. Eu falei: é um desafio, Deus. Aí Deus falou comigo: tu topa esse desafio? Eu disse: sim, Senhor. Cheguei, meu irmão. Pensa numa terra seca, um lugar difícil de trabalhar, com tantas igrejas, 4.000 habitantes, com tantas igrejas, e com tantos pastores que lá esteve, e nada aconteceu. Eu falei: meu Deus da glória. Deus falou: Fábio, você está no centro da minha vontade. No mesmo dia que eu dormi, eu tive um sonho. E no sonho, eu ouvi uma voz que estava com raiva e dizia: sai deste lugar, vai embora deste lugar. Eu falei: Deus, eu acordei e falei: Deus, eu estou no lugar certo, Deus vai me prosperar neste lugar. Aí fui para o ensaio do ciclo de oração. Pastor, tinha 4 irmãs e um irmão. Eu falei: é ciclo de oração, mas é só mulher. E ele estava louvando junto. Aí eu falei: vou fazer a prova dos 9. Paz o Senhor, varão. Ele: amém, pastor. Eu falei: então é dos nossos. Eu falei: agora, a partir de hoje, você é o meu tesoureiro. É o meu tesoureiro. Aqui é só a irmã que vai louvar no ciclo de oração. E você é meu tesoureiro. Foi o meu tesoureiro. Começamos a obra com 8. Depois de 3 meses, havia 45 crentes dando glória a Deus. Não, você não entendeu. Havia 45 crentes dando glória a Deus e dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Sabe o que é isso?
é estar no centro da vontade de Deus. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, o que nós viemos conversando, presbítero Leandro, quando estamos no centro da vontade de Deus, tudo acontece para a glória de Deus. Diga para o seu irmão, você vai prosperar. Se você está no centro da vontade de Deus, tu vai prosperar. Diga para ele, não tem terra seca. Quando a promessa de Deus está na nossa vida, não há terra seca, não há terra seca. As coisas vão acontecendo, irmão. As coisas vão acontecendo. Primeiro desafio vencido, estar no centro da vontade de Deus. Então diga para você mesmo, diga, eu estou no centro da vontade de Deus. E eu vou prosperar. Deus disse, Isaac, fica aqui. Isaac poderia falar, Deus, mas aqui está uma fome terrível. A fome está castigando. E Deus está dizendo, fica onde eu te plantei. Porque aqui tu vai frutificar. Porque aqui eu vou te honrar. Que aqui eu vou te abençoar. Porque aqui eu te colocarei por cabeça. Você está no centro da vontade de Deus, da glória a Deus, porque vai acontecer para a glória de Deus. A segunda coisa é que este Isaac, ele passou a habitar ali, e o versículo 12, 13 e 14, a Bíblia diz assim, e semeou Isaac naquela terra. A segunda coisa, o segundo desafio, meu irmão, a gente vence, sabe quando? Quando nós damos uma decisão, como tomamos decisão de honrar a Deus. Você entendeu? A Bíblia vai dizer que havia fome, semeou Isaac, semente, Isaac naquele mesmo ano, e Deus o abençoou 100 vezes, o cêntuplo, 100 vezes mais. Mas por que Deus o abençoou? Porque Isaac tomou uma decisão de fé. A Bíblia vai dizer assim, se você ficar olhando as tempestades, ficar olhando as dificuldades, você não semeará. Mas a Bíblia diz, se você lançar a sua semente, depois de muitos dias a encontrará, e repartirá com 2, com 3, com 4, Deus está dizendo essa noite, se você tiver o espírito de liberalidade, Deus honrará a tua vida. Olhe para o seu irmão e diga para ele, você tem um espírito de liberalidade? Pergunte para ele, você é um dizimista? Pergunte para ele, tu é dizimista? Tu é um ofertante da obra? Tu investe no reino? Tu investe no reino? Então diga para ele, Deus vai te honrar. Deus ama a quem dá com alegria. O espírito de liberalidade. Isaac faz o que? Ele semeia. Ele semeia quando tudo está dando errado. Ele toma um desafio, ele diz assim, já que ninguém está semeando, eu vou semear. Alguém até poderia dizer, Isaac, não faça isso, está uma prova terrível, está uma dificuldade terrível, tu vai semear. Isaac está fazendo o que ninguém faz. A Bíblia vai dizer que Salomão, ele colocou 100 ovelhas no altar, 1000 ovelhas no altar de Deus. Agora eu te pergunto, quem dos profetas, quem dos reis, no único dia, fez o sacrifício de 1000 ovelhas no altar de Deus? Mas a Bíblia vai dizer que Salomão, ele fez, sabe por quê? Porque ele crê na graça de Deus. Porque ele crê na graça de Deus. Olhe para o seu irmão e diga, sabe quando você vai vencer? Quando você tomar a decisão de fé. Quando você crê. A Bíblia diz, ele semeava e Deus o abençoava. E ele se tornou próspero, grande, tinha possessões, ovelhas, gado e muita gente de serviço. Aí ele se tornou tão grande
que quando ele começou a crescer, automaticamente alguém ficou incomodado. Eu vou te dizer uma coisa, sempre quando crescemos, alguém se incomoda. Diga para o seu irmão, se alguém ficar incomodado, é porque tu está crescendo. Sempre quando a gente começa a crescer, pastor Eco, sempre alguém vai ficar incomodado, porque nós estamos crescendo. A Bíblia vai dizer que os filhos teus ficaram incomodados, e disseram que aquele homem tem, que tudo que ele faz, Deus prospera, Deus o abençoa, Deus o honra. Aí eles se tornaram invejosos de Isaac. Aí sabe o que eles vão fazer? Eles vão querer entulhar os poços de Isaac. Sabe por quê? Eu vou te responder uma coisa, é mais fácil entulhar do que cavar. É mais fácil entulhar do que cavar. Sabe o que eles fizeram? Eles falaram, vamos acabar com a graça de Isaac. Vamos entupir os poços de Isaac. Mas Isaac cavava aqui, e os filisteus vinham aqui, e entulhava os poços de Isaac. Ele saía daqui e ia para lá, cavava lá, Deus dava água. Os filisteus iam lá. A Bíblia vai dizer que houve 2 poços cavados. Versículo 19. Para mim, aqui, encerrar e orar. É cavaram, verso 19, diga comigo, cavaram os servos de Isaac, e achou um poço de água naquele vale, e deu nome para este poço de Ezeque. Diga comigo, Ezeque, porque quer dizer contenda. Versículo 21, então cavaram outro poço, e deu nome de Sitna. Diga comigo, Ezeque. Diga comigo, Sitna. Veja, irmãos, que o verbo aqui, olha só, verso 19, e cavaram, na segunda pessoa, no plural, olha só, na primeira, na segunda, cavaram, pois, verso 21, cavaram, pois, outro poço, olha só, Ezeque e Sitna, contenda e inimizade. Primeira contenda com Ezeque, depois Sitna, a inimizade. A Bíblia vai dizer que os servos cavaram, e havia inimizade, e havia briga. Aí a Bíblia vai dizer no versículo de número 22, e partiu, pois, Isaac, cavou, você entendeu? Cavou, cavou Isaac, e cavou quem? O outro poço. E Isaac deu nome de Reobote, disse, porque agora nos alargou o Senhor, e cresceremos nessa terra. A terceira coisa que eu vou dessa noite dispensar nesta palavra é, meu irmão, se a gente deixar de lado Sitna e Ezeque, Leandro, a inimizade, as contendas, e a gente cavar, Deus vai nos dar Reobote. Não, você não entendeu. Deus nos dará Reobote. Diga para o seu irmão, quer ver as coisas acontecer? Diga para ele. Eu vou profetizar aqui para me orar, meu pastor, com a permissão do Senhor. Profetizar para ele, diga para ele, meu irmão, se você colocar as mãos, vai acontecer. A Bíblia vai dizer, os inimigos não mais porfiaram, não mais brigaram com Isaac, sabe por quê? Porque Isaac cavou. Isaac diz, meus servos, agora é a minha hora, aleluia, agora é a minha hora. Quando Isaac coloca a mão, Deus abençoa. Deixa de lado Sitna, deixa de lado Ezeque, coisa pequena. Deus tem coisa grande para a tua história. Levante a sua mão e profetizo nessa noite. Eu profetizo, pastor Hector, esse ministério, Deus tem coisa grande.
E aqui eu oro. Deus tem coisa grande. Reobote nos alargou o Senhor e cresceremos. 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 Aleluia. Cresceremos. Olha, cresceremos. Verdade, Deus nos deu coisa grande. Aleluia. Deus nos deu uma terra grande. E nós vamos crescer nela. Sabe quando? Quando eu colocar as mãos. Porque enquanto eu não coloco as mãos, haverá Sitna e Ezeque. Mas quando Abraão coloca a mão, Deus dá Reobote. Deus dá Reobote. Pastor, as coisas acontecem quando nós estamos lá. Não é? Não é? É quando nós estamos lá. É quando você coloca as mãos. É quando você está lá. O negócio acontece. Aleluia. Aleluia. E a quarta coisa que eu profetizo. E aqui eu oro. Posso orar, pastor? A Bíblia vai dizer o seguinte. Que na persistência, diga comigo, na persistência. Os inimigos, eles virarão nossos amigos. Veja que os versículos subsequentes do capítulo 26, vai dizer, os filisteus vieram e fizeram amizade com Isaac. Na persistência, faremos dos nossos inimigos amigos. O pastor disse para mim, pastor, para mim deixar isso daqui bem registrado, porque Deus vai falar com alguém hoje aqui. 8 anos atrás, eu recebi uma palavra profética do pastor, falou, você vai pregar nos Estados Unidos comigo. Nós vamos pregar nos Estados Unidos. Só que tinha um terceiro pastor no dia. E o diabo entrou nele como entrou nos filisteus e falou, jamais que vocês vão. Eu falei, é o diabo. Eu fiquei triste aquele dia recebendo aquela palavra. Eu falei, Deus, 8 anos atrás foi Jesus da glória. Mas Deus confortou meu coração. Olha só como Deus vai fazer. Aí o tempo passou. Diga comigo, o tempo passa. E aquilo que Deus falou vai acontecer. Aí, pastor, ano passado Deus falou comigo, Fábio, está na hora de você ir para os Estados Unidos. Eu falei, oh, maravilha, agora vai acontecer. Aí Deus falou, vai sim. Só que os dias passaram. Aí Deus falou, Fábio, você não vai não? Eu falei, vou, Deus. Deus falou, vai mesmo? Então vai. Eu falei, como que eu vou, Deus? É simples, Deus falou. Eu falei, como? Fábio, para você ir para lá, você tem que ter um passaporte. Eu falei, não é que é? Deus falou, quem está esperando? Aí eu entrei lá e fiz eu preenchi tudo lá, paguei a GRU, Guia de Recolhimento da União, fui lá e tirei meu passaporte. Falei, glória a Deus, vou para os Estados Unidos. Aí Deus falou, amém. Fábio, depois de alguns dias, você vai ou não vai? Eu falei, vou. E Deus falou, vai? Então vai. Eu falei, estou indo. Aí Deus falou, como assim está indo? Você precisa de outra coisa. Eu falei, o que eu preciso, Deus? Você precisa do seu visto americano. Eu falei, Jesus. Ela falou, então vamos fazer o negócio. Entrei lá na página e fiz lá, depois paguei a DS 160, R$608. Falei, Jesus da glória. Aí todo mundo falou para mim, falou o seguinte, ó, Fábio, se você não tiver casa, você não tiver carro, você não tiver aquilo, você não vai ser aprovado. Eu falei, meu Deus do céu. Só que, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, pastor, as coisas acontecem quando tudo está dando errado. Isso é forte. As coisas, para melhorar, precisa piorar. Depois que piora, melhora. Aí sabe o que aconteceu? Aí naquele momento que eu tinha perdido tudo na minha vida, pastor, tinha perdido tudo depois de 10 anos. E o Leandro conhece a minha história. Depois de 10 anos perdi tudo. De uma situação que aconteceu na minha vida. Aí eu falei, Jesus da glória, perdi tudo e agora? Agora eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho isso. Falei, Deus, e agora sem chance? Aí Deus falou, Fábio, eu tenho a mão misteriosa. Ontem você pregou que a mão misteriosa de Daniel, e essas mãos são minhas, é eu quem escrevo, é eu quem faço. Aí eu fui lá, irmão, e fui lá aí eu fui lá para Santa Amaro, estava eu lá na fila,
Aí eu falei, Deus da glória, agora é a sua vez. Deus pôs as suas mãos. Aí me chamaram, tá aquela coisa toda aí, o camarada parece bravo e aquela coisa toda. Aí ele fez 3 perguntas na quarta, ele falou, aí eu respondi, eu falei, sou pastor. Ele falou, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Ele disse, seu visto foi aprovado. Eu falei, glória a Deus. Aí eu falei, agora eu vou. Deus, agora você vai. Aí eu falei, Deus, agora eu vou, então eu estou indo. Eu falei, não, você precisa de dinheiro para ir. Aí eu falei, Deus da glória, eu preciso de quanto? Você precisa de dinheiro. Aí o dólar era R$4 na época. Eu falei, meu Deus do céu, R$100, R$400, $100. Eu falei, meu Deus do céu, aquela coisa toda. Mas Deus proveu todas as coisas. Aí ano passado eu fui, Leandro. Foi eu e minha filha. Pegamos, nós fomos para Miami. Olha, o baiano em Miami. Aí eu falei, glória a Deus, pisei lá. Aí, olha só, o que estava faltando vai sobrar. Pastor, eu vou profetizar. Faz assim com a sua mão. O senhor acredita? Acredita? O Senhor tem um coração na obra. O Senhor tem um coração na obra. O Senhor tem um coração na obra. Então tudo o que o Senhor investiu na obra, tudo que o Senhor investe na obra, quanto tempo, até bens, Deus, Ele vai te honrar. Eu vou dizer uma coisa, há uma surpresa financeira para esse ministério. Amém? Olha só, pastor, eu fui para os Estados Unidos. Aí eu fui para a praia, preguei, fui para Subway, eu fui para McDonald's e me diverti. Preguei 20 dias, Miami, Boca Raton, Coconut Creek, daí por diante. Aí voltei. Só que eu fui e gastei todo o meu dinheiro. Eu falei, Jesus da glória, gastei todo o meu dinheiro. Mas estava faltando para ir. Só que eu, como homem precavido que sou, eu tinha escondido, meu irmão, tinha guardado $50. E deixei lá dentro. E eu falei, qualquer casualidade, qualquer coisa que acontecer, eu tenho aqui. Mas como eu sou um camarada que esqueço, irmão, se você me falar uma coisa hoje, talvez eu esqueça amanhã. Aí, pastor, 20 dias depois eu retornando, a minha filha falou, pai, eu quero comprar aquilo ali. Lá no aeroporto de Miami, retornando, eu falei, não tem mais nada. Eu falei, gasta as suas moedas. Ela veio com $12 em moeda. Eu falei, gasta essas moedas. Falou, não, pai, primeiro que não é 12, é $20 a camisa que eu quero. Eu falei, então você precisa mais 8. Eu não tenho, filha. Só que eu estava ali, meu irmão. E aquele revira a carteira para lá e para cá. Eu falei, Jesus da glória. De repente eu vi, meu irmão. Eu lembrei, olha só, eu lembrei. Quando eu tiro, eu não tenho mais 12, são $62. Comprei a camiseta, ficou $45, ela ficou com 30, ainda ficou com a moeda, trocou o dinheiro, ficou com o dinheiro, não fiquei com nada. Mas o que eu quero dizer nessa noite, é que o que estava faltando vai sobrar. Sobrou para a glória de Deus, o que estava faltando vai sobrar. Tem 5 pães e 2 peixes? Vai sobrar 12 cestos cheios para a glória de Deus. Fica de pé com a permissão do pastor, que eu oro nessa noite por um milagre. Eu oro por um milagre. Eu não sei se pode chamar à frente o pessoal lá, ou quiser vir à frente. Amém. Então fique onde você está. Coloque a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração nessa noite, quero profetizar. Elevar a show me decala shai. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Há uma graça de Deus esta noite. Oh, alamarashure me calashai. Eu quero nessa noite profetizar que onde você colocar as suas plantas dos seus pés, as suas mãos, Deus vai te prosperar. Senhor, nesta noite, Pai, eu oro pela vida dos teus filhos, das tuas filhas. Pai, através desta palavra nesta noite profética, de tantos desafios encarados pelo nosso patriarca Isaac, o Senhor o fez vitorioso, vencedor. Porque nesta noite o Senhor nos deu esta palavra. Estamos no centro da tua vontade e prosperaremos. Deus, esta noite quem vai cavar é nós. É eu quem vou cavar, é a tua igreja. Porque quando eu cavo, o Senhor me dá rebote. Talvez esta noite os servos de Isaac cavaram, mas cavou Sitna,
cavou Sitna e Ezeque, mas nesta noite nós cavaremos, porque o Senhor nos dará Reobote, nos dará uma terra ampla, e nós vamos crescer neste lugar. Pai, eu quero profetizar o teu milagre. Eu quero profetizar o teu milagre nessa noite, Pai. Se o teu povo, como assim está, no centro da tua vontade, eu profetizo que eles crescerão para a glória do teu nome, Pai. Eu os abençoo nesta noite, ó Deus, para a glória do teu nome. Eu os abençoo em nome de Jesus. Quem crê, glorifique o nome do Senhor nessa noite. Recebendo o nosso pastor Hector. Deus bendiga, meu pastor. Deus te abençoe. Diga para o seu irmão: você foi abençoado hoje aqui. Diga para ele: coloque a mão, coloque as suas mãos, porque vai prosperar. Amém? Coloque as tuas mãos, vai prosperar. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Pode aplaudir. Vamos aplaudir o Senhor, receber nosso pastor. Tá bom. Esse aqui, tá, deixa ele aí. Glória a Deus. Esteja em obediência, trabalhando para o Senhor, e as promessas dele vão se realizar na tua vida. O Senhor é Deus de providência. E saiba que tudo vai valer a pena. Tudo vai valer a pena em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Obrigada por mais esta oportunidade, Deus. Pela tua palavra. Renova a fé nos corações, Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amada igreja. Glória a Deus. Eu quero, nesta noite, agradecer a todos os irmãos que han estado presentes, tanto aqui na casa do Senhor, como também aos irmãos que nos têm acompanhado pela internet. Que Deus e paz les abençoe e tenham uma ótima noite na presença do Senhor. Deus les abençoe.